Iniciando então o Livro dos Espíritos, parte 2, o mundo espírita, o mundo dos espíritos. Nós estamos no primeiro capítulo dos Espíritos e trataremos hoje do item Progressão dos Espíritos, a partir da pergunta número 114. Vamos lá então. Nós tínhamos falado, sobre as diversas classes dos espíritos e agora nós vamos aqui então a algumas das questões envolvendo essa progressão. Beleza, Andréia? Dirige com cuidado. Quando nós falamos em progressão dos espíritos, dentro da visão espírita, isso é muito natural, porque nós sabemos, conhecendo o mecanismo da reencarnação, nós vemos que a cada etapa, até mesmo, inclusive, nesse período intermediário, que é essa condição de erradicidade em que nós sempre nos encontraremos, enquanto estivermos nesse período de desenvolvimento, nessa fase em que nós estamos. Então, plano físico, plano espiritual, retorna ao plano físico, e aquela máxima de Kardec se aplica perfeitamente dentro dessa visão, dentro desse contexto. Nascer, crescer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Esse é uma frase que se encontra lá no domo, onde Kardec se encontra sepultado. E essa lei para nós ela é bastante clara. Então, nascer, morrer, renascer e o progresso vai acontecendo. Para nós espíritas essa visão ela é bastante clara, mas a gente lembra que a doutrina espírita não veio para os espíritas, a doutrina espírita veio para o mundo, para transformar o nosso mundo. E isso vai fazer com que a nossa visão, enquanto criaturas, comece então a se ampliar, trazendo para nós uma compreensão maior dessa realidade. O nosso mundo hoje traz ali escolas diversas para a educação espiritual de cada um de nós. Escolas espiritualistas que vão então trazendo um conhecimento do plano espiritual a partir das suas bases filosóficas. Essas bases filosóficas, embora os espíritos tragam suas lições, tragam suas inspirações, somos nós encarnados que vamos fazer a leitura de acordo com o nosso ponto de vista. E essa interpretação humana muitas vezes nos limita nesse mundo material, tirando de nós a compreensão da realidade espiritual. Por isso nós temos que cada religião traz uma interpretação do mundo espiritual de acordo com o entendimento daqueles que se tornaram as referências dessa filosofia. Então são aqueles teólogos, aqueles estudiosos que passaram no seu momento, ali na sua geração, trazendo uma interpretação. Então hoje nós temos as principais religiões do mundo. Nós podemos colocar hoje como o cristianismo, trazendo especialmente essa visão baseada nos textos bíblicos. Temos o islamismo baseado nos ensinamentos do Alcorão, e temos outras religiões que vão também trazendo a sua interpretação de que a nossa existência se limita a uma única passagem aqui pelo nosso mundo. Não temos a compreensão, nós enquanto humanidade, não temos uma compreensão quando surgimos, de onde viemos, e esse para onde vamos depende então desses dogmas que vão sendo estabelecidos. Por isso então a nossa vida se resume numa única existência. Até porque, para que eu possa compreender que eu tive uma experiência anterior, e terei experiências, tive experiências anteriores, e terei uma experiência futura, eu preciso de lembrança, eu preciso de me recordar, eu preciso de referência, e isso nós não temos. Porque parte dessas leis de Deus, o esquecimento do passado para nós, é uma necessidade evolutiva, que nós oportunamente estudaremos sobre isso.
para que nós tivéssemos liberdade de agir nessa nossa existência, mesmo trazendo inspirações, trazendo impressões das experiências anteriores. Essa liberdade que nós temos hoje para tomarmos novas decisões é fundamental para o nosso crescimento. Do contrário, ficaríamos presos no passado por culpas, por medos, por traumas e não conseguiríamos nos desenvolver. Então esse esquecimento temporário é uma necessidade de progresso. E pelo fato de não termos esse entendimento do nosso passado e do nosso futuro, a única realidade que nós compreendemos é a nossa existência atual. Então por isso a doutrina espírita ela não veio para nós espíritas. A doutrina espírita veio para o mundo, mas ela vai transformando cada indivíduo, vai transformando cada instituição com o tempo, não é de uma forma imediata. Para nós que temos essa afinidade com a doutrina espírita, estudamos e compreendemos esse processo, nós vemos então que essa linha de progresso se torna mais clara para nós. E, tendo esse entendimento, nós direcionamos a nossa vida, concentrando os nossos esforços para as conquistas que são necessárias para o nosso crescimento. Do contrário, por que eu investiria tantos esforços, renunciaria, me sacrificaria, sem ter um objetivo claro? É o que acontece no nosso mundo hoje. Vivemos aqui aproveitando o nosso mundo da melhor forma possível, para garantir que nós tenhamos esse prazer, essa felicidade, entre aspas, aqui no nosso mundo, e deixamos depois o mundo espiritual para se comprovar quando nós estivermos do outro lado, a partir daquilo que os textos que nós estudamos indicam para nós. Então é assim que nós vivemos, por isso nós encontramos no nosso planeta hoje mais de 90% da nossa população envolvida com uma religião. Mas a grande preocupação por aquilo que nós vemos no nosso mundo hoje, com guerras, com desequilíbrios, com diferenças, desigualdades, sofrimentos diversos, íntimos ou coletivos, tudo isso é resultado exatamente dessa falta de convicção. Porque se eu tivesse a convicção de que o meu futuro espiritual fosse realmente dentro daquilo que é ensinado, eu não teria atitudes que eu tenho hoje aqui no nosso mundo. Então a doutrina espírita veio para transformar o nosso mundo. Tanto para transformar o nosso mundo aqui no mundo físico, como também no mundo espiritual. Já que no mundo espiritual, quantos são aqueles que desencarnam, tendo agora o entendimento de que essa realidade da reencarnação e do progresso dos espíritos faz parte das leis de Deus. Bom dia, abraço, bom dia, embaixador. Então, por isso, nós estamos estudando agora a progressão dos espíritos, trazendo para nós o entendimento de como acontece esse progresso. Que do modo como nós nos encontramos hoje, esse estágio ele não é estático. Ele é um estágio que vai se transformando. E essa transformação vai depender de mecanismos e esforços que nós estamos tendo entendimento agora. Vamos então para a primeira questão. Depois de observarmos as diversas classes de espíritos, desde aqueles mais inferiores até aqueles mais elevados, os puros no caso, naquelas 10 ordens que nós estudamos, essas 10 ordens não são fixas. Essas ordens representam, na verdade, fases evolutivas de cada indivíduo. Que nós podemos, por exemplo, ter começado na 10ª ordem, naqueles espíritos mais ignorantes, naqueles espíritos mais endurecidos, e chegarmos à condição de espíritos puros. Ou podemos começar a partir de um estágio próximo dessa ignorância, mas não necessariamente presos dentro daquela condição de maldade que nós hoje entendemos. Eu posso escolher caminhos diferentes, cada um de nós, através das escolhas que nós fazemos, vamos escolhendo então ali o percurso e o tempo que nós nos demoramos em cada um deles. Então as 10 ordens nós conhecemos. Isso já traz para nós uma visão do mundo espiritual, diferentemente daquela visão que das religiões tradicionais em que nós estamos vivendo agora, no momento em que nós retornamos ao plano espiritual, em que nós morremos fisicamente, nós vamos então para 3 destinos. Um temporário,
chamado de purgatório, segundo a visão católica, e 2 definitivos, aquele que é o inferno para os espíritos pecadores e aquele que é o paraíso, o céu, para aqueles que são os espíritos que alcançaram a pureza. E cada religião traz a sua visão do mundo espiritual. Então, ou você está condenado eternamente ao sofrimento, ou você está ali direcionado eternamente à felicidade plena. Mas aí então os espíritos nos trazem esse ensinamento, dizendo que essa visão tão simplista que nós temos não condiz com a realidade do mundo espiritual. Que nós vamos encontrar no mundo espiritual espíritos nas mais variadas ordens, sem estarem presos nessa condição de eternidade. Mas estão ali se mobilizando, estão ali se transformando, estão evoluindo para exatamente vivenciar essa progressão. Então, em cada uma das questões que nós vamos estudar aqui agora, nessa progressão dos espíritos, nós passaremos a ter um entendimento de como acontece esse crescimento. Que nós não temos uma única existência aqui no mundo físico e a nossa felicidade eterna depende dessa existência. Porque eu posso errar por ignorância e eu serei punido eternamente por isso? Eu posso chegar e ter ali a capacidade de fazer escolhas sábias, significa que eu fui criado diferente? Então todos nós iniciamos uma jornada a partir de uma condição de simplicidade e de ignorância. Mas com o trabalho desse trabalho progressivo que nós fazemos com escolhas, com aquisição de valores, com aquisição de experiências e conhecimentos, nós vamos alcançando gradualmente estágios melhores. E para isso não adianta a gente imaginar que a nossa existência se baseia numa única etapa. Até porque o nosso próprio raciocínio já mostra que essa visão ela é incompatível com a realidade que nós vivemos. Por exemplo, uma única existência terrena deve definir o meu destino. E no caso de uma criança que desencarna em tenridade? Como é que ela pode ser merecedora de um paraíso se ela não vivenciou experiências suficientes para poder conquistar esse paraíso? E se por acaso uma criança, tendo vivido com influências negativas, comete aquilo que é chamado de crime perante os homens e pecado perante as religiões, e ela então, na tenra idade, ela já é direcionada para esse sofrimento eterno? Então nós começamos a ver que uma simples análise dessa visão, dessa questão, já coloca para nós, né, já afasta de nós esse parâmetro de que uma única existência terrena é o suficiente para determinar o destino de alguém. Né? Bom dia, Sandra. Bom dia, amigos. Então, por isso aqui é importante, quando nós começamos a ter essa análise, vermos que progressão dos espíritos é então um termo que está diretamente relacionado com provas, e a gente chama provas de caráter, para que essas provas nos desenvolvam valores e também nos tragam conhecimento, e ao mesmo tempo reencarnação. Então, provas e reencarnação. Não vou colocar expiação, porque a gente lembra que a expiação é um tipo de prova. Então a gente coloca prova, é o primeiro parâmetro. Segundo, reencarnação. Quando nós juntamos essa visão e passamos a entender as diversas ordens em que nós nos encontramos, né? A gente lembra que nos itens anteriores, as diversas ordens dos espíritos, foi quando então Kardec procurava dissecar para nós, abrir para nós o entendimento do mundo espiritual, para que aquela visão religiosa tradicional fosse transformada. Então não é céu, não é o inferno, mas existe ali diversas categorias de espíritos. Mas quando nós olhamos para essas ordens, nós podemos também trazer aqui para o nosso mundo e perceber que os encarnados também estão nessas mesmas ordens. Vemos aqueles espíritos endurecidos vivendo entre nós, provocando sempre a dor, o sofrimento de si mesmo e de outros. E está aí o mundo mostrando para nós esse reflexo. Há aqueles espíritos que vão se tornando espíritos mais
neutros, não fazem o bem plenamente, mas também não se prendem no mal. Até encontrarmos aqueles espíritos mais elevados, compatíveis com o mundo que nós vivemos. Aqueles espíritos mais sábios, mais esclarecidos, que reencarnam entre nós para ajudar no progresso do nosso mundo. Enquanto outros espíritos reencarnam em mundos mais elevados. Sim, são espíritos endurecidos, raivosos, coléricos, né? São aqueles espíritos ainda que não conseguiram ter essa compreensão sobre o propósito da própria existência. Então eles procuram, na verdade, alcançar uma suposta felicidade aqui no nosso mundo, muitas vezes tomando aquilo que não lhe pertence ou se revoltando com aquilo que ele não possui. Então são esses espíritos que permanecem nesse período aqui de existência no mundo físico, estacionários nessa condição. Mas vamos lá então desvendar aqui cada uma das questões que são apresentadas. Acham que dão certo, né? Porque é a visão que se tem. O fato de estarem com a visão presa dentro dessa realidade que eles estão vivendo, traz para nós, traz para eles então esse entendimento de que eles são vítimas, de que eles estão certos e que eles têm direito de fazer aquilo que eles fazem. Né? Esse é o grande problema. Então, 114, primeira questão. Então a gente lembra sempre que esses esclarecimentos que são trazidos servem para nós que somos estudantes da doutrina espírita e para aqueles que estão conhecendo a doutrina espírita. E isso vai fazer com que se modifique aquela visão tradicional para uma nova visão, mostrando então que cada um de nós se encontra aqui no nosso mundo, então nós vamos encontrar situações concretas, né, desencarnações coletivas, seja em guerras, como nós temos visto atualmente, sejam em tragédias, sejam em acidentes, de um modo geral, aqueles que desencarnam com idade mais avançada, aqueles que desencarnam com idade, com pouca idade aqui no nosso mundo, aqueles que estão vivendo em condições mais equilibradas, mais estáveis, outros vivendo situações mais dolorosas. Então toda essa diversidade que nós encontramos no mundo, de situações que nos envolvem como criaturas vivendo aqui no nosso mundo, passa a ter um entendimento melhor quando nós conhecemos essas leis. Então vamos a ela. Progressão dos espíritos, questão 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Então é uma pergunta interessante, porque o fato de nós termos uma visão de uma única existência, nós, humanidade, o indivíduo que nasce, essa é a primeira existência que ele tem. Nós vemos aquela criança, né, na maternidade, chegando, e nós pensamos, qual será o futuro dessa criança? Será que ela vai ser um indivíduo bom para a sociedade? Será que ela vai ser um indivíduo bom para ela mesma? Será que ela vai ser um indivíduo que vai trazer prejuízos para a sociedade? Ninguém sabe. Nós lembramos, por exemplo, né, que quando falamos de personalidades aqui no nosso mundo, personalidades que deixaram impressões positivas e personalidades que deixaram impressões negativas para a humanidade, começaram como bebês. Basta lembrar o próprio Jesus, né, dentro daquela visão que nós temos, né, na manjedoura, aquela criancinha, era ali o espírito que se tornaria a referência aqui para o nosso planeta. Vemos aquela mesma criança que foi amamentada, que tomava aquele banhozinho pela mamãe, né, que a mamãe dava e tudo mais, e de repente ele cresce e se torna um ditador que provoca milhões de mortes aqui no nosso mundo. Então esses espíritos nasceram maus ou eles se tornaram maus? Porque se nós entendemos que essa é uma única existência que ele tem, Deus então atribuiu a ele características de personalidade que o levaram para esse caminho da maldade, da dor e do sofrimento, e aqueles que levaram para o caminho da felicidade, da paz e da harmonia. Por que eles nasceram dessa forma? O que fez com que eles se tornassem assim? Por isso então essa primeira pergunta era bastante pertinente.
Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? A resposta dos espíritos: são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então, quando nós pensamos que são os próprios espíritos que se melhoram, a pergunta que nós fazemos é: mas como acontece essa transformação? E aí então a visão que nós temos de uma única existência aqui no nosso mundo é uma visão que se torna incompatível com esse entendimento. Não dá para dizer que o indivíduo se melhora se ele não teve chance de se melhorar. Daí, por exemplo, uma criança, um adolescente que desencarna, sem ter tido tempo de conquistar valores e conhecimento, como é que ele pode se melhorar se ele não teve tempo para isso? Então, uma única existência já é então uma equação que já não serve para nós, para a resolução dessa questão. Miramês, estudando aqui com o nosso querido amigo, trouxe então, nessa questão 114, o texto Despertamento. Vamos então aqui refletir com aquilo que ele nos traz. Ele diz assim: assevera o Livro dos Espíritos que as almas são criadas simples e ignorantes. O tempo, como sendo as mãos de Deus, processa o despertamento dos espíritos em uma perfeita harmonia, despertando todos os dons inatos dos seus corações. Esses valores, mais tarde, deverão ser cultivados pelos próprios espíritos. Usando a razão, notarão as necessidades de progredir, avançando diante de todos os obstáculos e vencendo-os, dominando controvérsias e ampliando condições para o alcance da felicidade, que passa a ser uma conquista dos próprios esforços. Deus nos ampara sempre, basta que descubramos as riquezas a nós oferecidas. Ele ainda nos ajuda nessa descoberta, facilitando os meios e nos fazendo sentir a ação dos benfeitores espirituais, que estão sempre nos ensinando a compreender a nós mesmos, usando as nossas próprias forças. Todos devemos procurar constantemente o entendimento das leis espirituais e a elas obedecer, por ser a justiça uma força inevitável nos caminhos de quem não as respeita. Existe como que uma escada da Terra ao mundo espiritual, figurando uma subida, mas o verdadeiro instrumento de ascensão está dentro de cada um, e o esforço para usá-lo é de cada espírito. O céu verdadeiro se encontra dentro de nós. O paraíso exterior é, pois, do nosso mundo interno. Trabalhemos em todas as direções, aprimorando as nossas faculdades, porque o bom vencedor é o quem sabe vencer a si mesmo. É quem aprendeu a ler o livro da consciência, o que Deus escreveu, no livro da consciência, o que Deus escreveu, e escutar a voz interior, por onde ela fala ao Senhor, revelando as suas soberanas leis do amor e da justiça e da caridade e do perdão. A bondade do Pai Celestial é tão grande que não se esquece da misericórdia, enviando falanges e mais falanges de espíritos iluminados para nos ajudar a entender o que devemos fazer acertadamente. Aqui também faz parte desse processo que nós vimos agora, que então nós temos as provas, temos a reencarnação, temos as influências espirituais. São 3 mecanismos que são utilizados que vão nos impulsionar para esse progresso. E aqui nós vamos considerar o livre-arbítrio como a liberdade de escolha de cada indivíduo, e ao mesmo tempo nós teremos também as experiências vivenciadas por cada um, as conquistas alcançadas por cada um. Então nós vamos conhecendo vários conceitos e eles vão se ligando, se conectando, formando para nós então essa visão
sobre essa realidade que nos envolve. E ele segue: abramos o entendimento, persistamos no trabalho que a fraternidade direciona e confiemos no bem, que esse bem iluminará todos os roteiros dos trabalhadores de boa vontade para que possam falar e viver o amor. O livro dos Espíritos é um frasco de essências raras, cuja fragrância se encontra como bênção da divina luz. Cabe a nós desdobrar esse perfume para que possamos suportá-lo com as nossas fracas sensibilidades. Então, olha que beleza, né? Essa visão poética que Miramês traz, que o livro dos Espíritos é um frasco de essências raras, mas nós só perceberemos o aroma que ele exala se nós conseguirmos desenvolver as nossas sensibilidades. Do contrário, vai ser um cheiro como outro qualquer. Então, o nosso entendimento, que virá através do estudo, ampliando a nossa compreensão, é o que vai fazer com que cada uma dessas lições se tornem para nós, então, uma referência, se tenham para nós um sentido maior. Alimentemos a esperança, porque onde não existe, se encontra a morte. Aqui eu falei agora há pouco para vocês sobre aquilo que as religiões trazem, né? Falando para nós sobre uma única existência, sobre uma visão do mundo espiritual. Esse é um lado que nos influencia aqui no nosso mundo. Mas tem o outro lado, daqueles que simplesmente não creem em nada. Então nós vamos encontrar aqueles que pensam: qual vai ser o seu futuro após a vida aqui no mundo físico? Ele vai dizer: não existe futuro além daquilo que nós vivemos no mundo físico. E essa visão não é uma visão de maldade, mas é simplesmente uma crença que se tem baseado nas dúvidas que vão surgindo. Como eu não tenho certeza daquilo que me é dito, como eu trago ali uma série de questões que não são respondidas, eu acredito naquilo que para mim é o concreto, aquilo que o meu sentido pode perceber, que os meus sentidos podem perceber, que é a realidade que eu estou vivendo hoje. Então, além dessa realidade, não existe nada além. Então nós vamos encontrar aqueles que não acreditam em nada e vamos ver aqueles que acreditam no mundo espiritual com características diferentes. Então tudo vai depender ali dos ensinamentos, da educação que cada indivíduo recebe, né? Todos nós, né, Marli? Né, o Brás colocou, né, estou notando os católicos mais propensos, né, a chegar na era do espírito, né? Olha, acho que todas as religiões, Brás, que se preocupam muito mais em sensibilizar os fiéis do que trazer uma visão concreta, dogmática da sua realidade, ela traz essa transformação. Porque as pessoas se tornando mais sensíveis, desenvolvendo novos valores, elas se tornam realmente mais propensas a essa nova realidade do espírito. Mas enquanto nós tivermos instituições que procuram fortalecer muito mais a divisão, fortalecer muito mais uma visão corporativa do que uma visão fraterna, ela se distancia disso. Então é importante que todas as filosofias procurem fazer com que as pessoas desenvolvam essa nova percepção, se espiritualizem mais. E quando nós falamos em espiritualizar, nós falamos não apenas na relação dos indivíduos com Deus ou com sua realidade espiritual, como espírito que é, mas nós falamos também em espiritualizar-se na relação que ele tem com as pessoas à sua volta. Porque essa também é uma característica do ser espiritual. Conviver, compartilhar, confraternizar, amar. Então isso faz parte desse processo de espiritualização. Aqueles que não conseguirem se transformar nesse caminho continuarão presos à realidade do mundo material e, portanto, não terão essa visão. Então, espiritualizar-se não significa decorar livros.
Não significa consumir conhecimento ou um suposto conhecimento sobre o mundo espiritual. Porque muitas vezes, até mesmo entre nós espíritas, nós temos aqueles que dizem: eu sei tudo sobre o mundo espiritual, porque eu já li, já analisei e já tomei conclusões sobre todos os livros. Mas a pergunta é: como ele é como ser humano? Como ele é como espírito? É isso que vai fazer a grande diferença. Isso que é para nós a espiritualização. E não decorar conceitos e começar a elaborar filosofias. Então é essa transformação íntima que vai realmente nos proporcionar essa mudança. E tanto é assim que nós vemos algo muito importante, que nós acreditamos que somente chegarão ao plano espiritual e viverão uma determinada condição de felicidade aqueles indivíduos que conhecerem esse mundo. Não porque eu li o livro dos Espíritos, sei como vivem os Espíritos, sei onde eles estão, sei quem são os Espíritos, então eu me considero parte disso tudo, quando eu chegar do outro lado eu já estarei ambientado. Mas a pergunta é: quem é essa pessoa? Como ela viveu? Então, mais do que o conhecimento, são as transformações íntimas de cada um. Por isso que é muito importante para nós observarmos que aquelas religiões que conseguem transformar os seus fiéis em pessoas do bem, e a gente usa essa expressão de um modo geral, aquelas pessoas, como lembra o Dalai Lama, né? Quando perguntado pelo Leonardo Boff, né, qual é a melhor religião, ele vai dizer, né, aquela religião que te transformar numa pessoa melhor, mais caridosa, mais generosa, mais fraterna. Essa é uma boa religião. Então esse é o processo de espiritualização que todos nós precisamos buscar. E não simplesmente decorar livros, participar de grupos de estudos, sejam espíritas ou não espíritas, mas estudar, decorar, debater, discutir. Isso tudo não é o suficiente. Isso tudo nos ajuda a ter um entendimento. Mas essa é a nossa plataforma de transformação para alcançarmos a verdadeira mudança, que é a mudança íntima de cada um de nós. E isso é muito importante nós entendermos, porque isso é o processo de espiritualização. A Mami colocou ali em cima, né, sair do campo das ideias para viver o Evangelho na prática, modificando inclusive a forma de sentir. É uma consequência natural. A vivência dos ensinamentos morais. E lembrando que quando nós falamos viver o Evangelho, nós temos também a palavra Evangelho, ela tem um peso religioso muito grande. Então nós vamos pensar nos ensinamentos morais trazidos pelo Evangelho. E quando isso se torna uma filosofia de vida, que nós temos comentado tanto, aí sim nós estamos nos espiritualizando. Mudará a nossa forma de ver o mundo, de nos relacionarmos com o mundo, de sentir o mundo, porque esses valores começam a florescer dentro de nós. Angelina colocou, né, os bons espíritos, quando se apresentam nas reuniões, exalam perfumes de flores, né? Então, que coisa linda, né? É parte da condição elevada em que se encontram, né? A Sandra lembrou ali, né, a transformação moral, que é exatamente esse objetivo maior. E para finalizar, segue aqui então Miramês, finalizar esse texto. Diz com propriedade o Livro dos Espíritos que são os próprios espíritos que se melhoram. Deixa eu ver aqui se foi isso que eu li. Aqui, vamos lá. Alimentemos a esperança porque onde não existe se encontra a morte. Todos os dias são dias de despertamento, e todas as coisas nos mostram lições sobremodo valiosas. Aprendamos a ler no livro da natureza, pois é a nossa mãe, e nos responde quando pedimos. E os nossos pedidos são atos pela vida que levamos. Diz com propriedade o Livro dos Espíritos que são os próprios espíritos que se melhoram. Essa é uma verdade incontestável. Aquele que não se esforça para progredir está morto, mas sujeito à vida, dependendo da disposição que deve alimentar
de conhecer a si mesmo, para conhecer a vida, para o conhecimento de Deus. Jesus se encontra diante de nós, abrindo os braços para nos acolher, nos falando: despertai, acordai desse sono, levantai e segui-me. Então aqui, a convocação de Jesus, e mais uma vez nós lembramos que também, assim como o Evangelho, o nome Jesus nos remete a uma visão religiosa. E quando nós tiramos o peso religioso e pensamos nos ensinamentos morais e na referência de espírito desenvolvido como Jesus se apresenta, nós tiramos aquele que parece ser um salvador, que simplesmente nos salva e passa a se tornar um mestre, que nos mostra como nós nos salvamos. Então esse é o chamamento que nós recebemos a partir do despertamento das nossas consciências. Seguindo para todos nós. São dogmas, né, Brás? Cada filosofia traz ali, assim como os judeus não reconhecem. Na verdade, os judeus, eles entendem Jesus como um profeta e não como salvador, né? Assim como os próprios muçulmanos também entendem, assim como outros profetas, também encontram em Jesus um outro profeta. Só que no caso dos muçulmanos, vem Maomé como sendo ali o profeta, o maior profeta representante de Deus. Enquanto que os judeus veem Jesus como um profeta, como tantos outros, esperando que chegam, né, a esse Salvador. Né? Então, no que nós encontramos são filosofias baseadas nesses mestres, e como eu falei para vocês, né, os espíritos trazem os ensinamentos, os homens fazem a sua interpretação. E pelo fato de não termos ainda um entendimento mais desenvolvido, a nossa interpretação é uma interpretação falha. É uma interpretação equivocada que faz com que aconteça tudo isso que nós estamos vendo hoje. E como já vimos também em outras fases da história, perseguições, destruição, separação entre as pessoas, porque nós interpretamos errado. O ensinamento fala de amor, nós queremos falar do amor que nós entendemos. E é aí que nós encontramos então, né, o desvio desses ensinamentos. E os despertares são individuais, né, no tempo de cada um, sem nos violentar. Tamanho o amor de Deus, né? Então esse é o ponto principal para nós. Questão 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só a suportam lamentando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, nessa primeira resposta, é colocado para nós que todos nós somos criados simples e ignorantes. E é claro que a gente gostaria de ver um espírito nessa condição tão primitiva no início dessa jornada. E aí que nós vemos então, quando nós pegamos então a ciência que nos mostra hoje quem eram os seres primitivos do passado, aqueles que começavam a viver num mundo como o nosso, que no caso ali era um mundo primitivo, onde os primeiros homens começaram a reencarnar, saindo daquela condição ainda tão imatura na condição animal e passa à condição hominal, começa a se tornar homem. O que nós vemos hoje são fósseis, né? Por isso que é importante a gente fazer essa correlação entre aquilo que a paleontologia
a arqueologia traz para nós, juntando com a antropologia, que começa a analisar o modo como esses seres viviam, quais eram as suas condições, e acrescentarmos também uma visão espiritual. Ao olharmos aquele fóssil que representa um esqueleto dos primeiros hominídeos lá no passado, nós nos perguntamos, ok, eles têm ali uma aparência meio primata, meio humana, eles viviam de um modo primitivo, começaram a construir os primeiros objetos, viviam dessa ou daquela forma, segundo os sinais que são observados pelas nossas ciências, mas a pergunta que nós fazemos é, quem eram aqueles seres? E não analisando a sua estrutura física ou analisando o ambiente com o qual eles interagiam, mas quem eram eles? Qual era o grau de consciência que eles possuíam? O que os motivava a fazerem o que faziam? Até chegar numa condição humana como nós temos hoje, como eram esses homens do passado? Eles eram movidos, sem dúvida nenhuma, por instintos muito fortes. Mas ao mesmo tempo a inteligência começa a se desenvolver. Mas junto a essa inteligência, aquilo que nós observamos em suas construções, em sua organização, a pergunta que nós fazemos é o que eles sentiam? No que eles pensavam? Quais eram os seus valores? Isso nós não temos condições de compreender. Porque isso a ciência não é capaz de perceber. Ela pode pegar um crânio e tentar observar qual era a aparência que aquele indivíduo tinha. Assim como eu gosto de lembrar sempre, quando eu vejo alguma exposição que trata de dados antropológicos, então objetos que são utensílios, objetos artísticos, enfim, estruturas que são objetos, produções humanas que são então encontradas. Nós vemos, por exemplo, um prato numa vitrine. Nós vemos uma máscara numa vitrine, nós vemos uma ferramenta numa vitrine, mas isso não é o suficiente para entendermos o que eles sentiam, de que modo que eles se relacionavam. Podemos apenas analisar o seu grau de inteligência. E para nós hoje, tanto é assim, que o mais importante no nosso mundo hoje é o diploma que você tem. Porque é o grau de conhecimento que você alcançou, é a sua capacidade intelectual. Mas nós não vemos diplomas que são dados para pessoas que mostram valores, salvo o Prêmio Nobel da Paz, que é o único título que nós compreendemos que dá àquela pessoa o mérito pela sua grande obra de valor que ela realiza. O restante é por conhecimento. É aquele que tem química, aquele que tem física, aquele que tem literatura, aquele que tem economia e dentre outros. Mas a nossa sociedade reconhece a inteligência. Me recordo até de uma passagem do espírito Ramatiz, numa leitura que eu fiz num livro espiritualista que ele escreveu, que ele dizia assim, que os homens condecoram os seus guerreiros com medalhas, etc, etc, mas ele não condecora as pessoas do bem, as pessoas que amam. Então é assim, nós vemos ali, nos nossos uniformes, nas nossas roupas, medalhas penduradas, mas vemos muito pouco reconhecimento por aquilo que as pessoas são. Então esse raciocínio que eu estou trazendo para vocês é para mostrarmos que quando nós olhamos o homem primitivo lá atrás, nós vemos o seu desenvolvimento intelectual. Então são analisados o tamanho do seu cérebro, o tamanho do seu crânio, os objetos que ele produziu, para mostrar a inteligência. Mas nós não vemos, por exemplo, colocando ali entre aspas, o coração. O que ele sentia? Qual era exatamente ali o grau de bondade que ele trazia no coração? Isso não pode ser mensurado, a não ser através da convivência, da observação. Isso não pode ser mostrado num fóssil que acaba sendo coletado.
Então, isso que nós observamos quando se fala para nós nessa questão, que Deus criou todos simples e ignorantes e deu a cada um determinada missão. Missão essa que nós desconhecemos. Nós não conhecemos nem a nossa própria missão atual. Imaginemos voltarmos 200 mil anos no tempo e tentar imaginar qual era a missão daqueles seres. Depois aqui para nós é colocado também, passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem conhecimentos. E aí ele fala para nós aqui sobre aqueles que são submissos e aqueles que são rebeldes. Aqueles que são submissos no sentido de docilidade, e é isso que Kardec faz aqui agora, na questão 115A, dando continuidade a esse mesmo raciocínio. Então, alguns suportam lamentando e outros são mais dóceis. Aqueles dóceis avançam mais depressa. Aqueles que lamentam e são rebeldes ficam mais tempos presos nesse percurso que estão trilhando. E aí Kardec coloca então o seguinte para o espírito. Segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como crianças, ignorantes e experientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrerem das diferentes fases da vida. A resposta do espírito: sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Tem termo no sentido de que a vida material, ela acaba, mas a vida do espírito prossegue. Então essa visão que Kardec traz, que somos crianças espirituais, nós ainda somos crianças. O fato de estarmos ainda nessa condição de provas e expiações mostra o nosso grau de atraso, e o reflexo desse atraso é aquilo que a gente observa no mundo. Todas as dificuldades que nós criamos, todos os problemas que nós criamos, todas as dores que nós criamos, fazendo com que essas dores nos atinjam e atinjam aqueles que estão à nossa volta, mesmo que nós não compreendamos isso. Finalizando então, Miramês traz o seguinte para nós: a criação dos espíritos. Texto aqui relacionado a essa questão 115. Os progressos usados por Deus para a criação das almas são engenhosos. No entanto, as explicações dadas, conhecidas de todos os espíritos, são simples. Deus cria os espíritos simples e ignorantes para que a perfeição venha pelo esforço de cada um na urdidura do tempo. O Senhor criou todos iguais, por ser um Pai amoroso e santo, considerando todos como seus filhos. Não existe imperfeição nas obras do Criador, por ser Ele perfeito. Entendamos a evolução dos espíritos como despertamento dos valores morais, os valores imortais, que estão em estado latente em cada um de nós. E o próprio tempo está encarregado de nos acordar para a realidade da vida, mas, sendo ele lento, cabe a nós outros ajudar esse tempo, que é o mesmo de Deus, que é o mesmo Deus operante. Os nossos esforços são compensados porque aceleramos nosso avanço e a ignorância fica tendo outro prazo. Não é muito fácil verter as leis espirituais para a linguagem humana. Encontramos inúmeras dificuldades pela limitação das condições da Terra. A direção espiritual do planeta incumbiu, depois do advento da doutrina espírita, a espíritos comprometidos a tarefa de revelar, em espírito e verdade, algumas leis que sustentam a vida, a fim de que eles possam aumentar a fé e confiar mais nas forças do amor de Deus em favor de todas as criaturas.
ninguém fica órfão da assistência do Senhor. Estamos esperando com muita alegria a abertura do terceiro milênio, na época, né? Quando o livro foi publicado, né? Já estamos aqui na segunda década do terceiro milênio, para uma nova dinâmica do amor. Força essa capaz de estabelecer a tranquilidade da consciência. E aqui é interessante, né? Que ele comenta aqui que eles aguardam ansiosos a abertura do terceiro milênio. Nós estamos então no ano de 2023. Basta lembrar que o terceiro milênio vai até o ano 3000. Então, se de 3000 nós estamos no 23 ainda, então essa felicidade vai se prolongar ainda por um bom tempo. Algumas gerações vão aí se sucederem, né, para que possam mostrar esse resultado. Porque o tempo que vai acontecer não é o nosso tempo, o tempo que nós estamos percebendo. É simplesmente o tempo. Tempo esse que nós vamos aproveitar pela nossa condição de imortalidade. Viveremos hoje, renasceremos, viveremos novamente, renasceremos, e esse progresso vai se mostrando na nossa transformação. Mas ao contrário disso, né, pelo fato da nossa visão nos mostrar essa única realidade que nós estamos vivendo, nós queremos ver a transformação agora. E é por isso que nós olhamos para o mundo e vemos, né? A natureza está sendo destruída, os homens estão se matando, essa desigualdade mostra o egoísmo, esse mundo não tem jeito. Não tem jeito dentro do tempo que nós estamos imaginando, que é um tempo muito curto, a nossa existência é uma existência muito curta. Mas quando nós falamos no tempo da imortalidade, aí então o tempo vai se fazer no tempo que ele deseja fazer. Rapidinho aqui o braço, deixa eu ver, o braço colocou. Aqui no caso, né, que tem a evolução intelectual, assim como a evolução moral também, né? Então temos ali trabalhadores de várias ordens. André colocou, né, por isso quando digo que temos pelo menos 800 anos para melhorar mais um pouquinho, acho que estou sendo pessimista, será? Eu penso assim, André, talvez 200, 300, né? Não sou tão, né, tão assim longevo dessa forma, né? Eu prefiro ser mais próximo, né? Talvez pela ansiedade de ver a coisa se transformar logo, né? Mas se tiver que ser em 800, vai ser 800, não importa se a gente seja rebelde ou não. Pois é, estou sendo otimista, né? Eu sou um eterno otimista. Mas certamente ali nós temos uma longa jornada pela frente. Mas me colocou, né? Será que o pós-crise vai nos permitir ver a verdade, a necessidade da fraternidade? Essa pós-crise, Mami, é o que nós chamamos de mundo regenerado, né? Que a crise é o do mundo de provas e expiações. O pós-crise é o regenerado. E junto com a regeneração dos nossos valores, virá também um entendimento maior da nossa realidade espiritual. Né? Então essa é a expectativa que nós temos. A Angelina colocou, nós iremos para lá e voltaremos quantas vezes necessários for. Né? Então não tenhamos pressa. Não adianta a gente querer acelerar para fazer as coisas acontecerem no nosso tempo. Porque a gente está mais preocupado com o tempo do que com o aprendizado. A gente não se preocupa, né? A nossa preocupação é quanto tempo vai demorar. Mas do outro lado a pergunta é, o que você vai aprender? Quanto tempo você demora para aprender? Então, independente do, né, como é colocado a lição, né, muito mais do que o destino, né, nós temos que saber aproveitar a viagem e não pensarmos quanto tempo falta para chegar no destino. Então o crescimento espiritual se dá por essa mesma forma. Se após pandemia, né, não vimos um entendimento maior, vimos a fraternidade e solidariedade aumentar, com certeza, mas parece diluir frente a tantos horrores, né? Pois é, parece que não foi para nada, né? Mas, né, o próprio sofrimento, a própria experiência de vida vai nos ensinar tudo isso. E para finalizar então, né, ele coloca mais uma vez aqui, né? Estamos esperando com muita alegria a abertura do terceiro milênio para uma nova dinâmica do amor. Força essa capaz de estabelecer a tranquilidade da consciência. A falta do amor nos corações humanos é que predispõe muitos movimentos sociais em caminhos errados, de modo a faltar o necessário para a maior parte dos seres humanos.
há carência de muita coisa na Terra. E o ponto nevrálgico é a falta de saúde, por faltar o remédio principal, o entendimento. Podemos observar uma nação lutando contra outra, onde se perdem vidas e mais vidas, deixando um rastro de inumeráveis infortúnios, por muitos e muitos anos, por simples carência de um perdão, de entendimento, por falta de amor. A ciência, por enquanto, ainda não resolveu o problema primordial do homem, a cura integral, partindo da transformação para o bem. Alicercemos o amor em nossas vidas em primeiro lugar, para depois então buscarmos o saber, porque com a sabedoria orientada por ele, poderemos atingir a terra da promissão, ideada por Moisés, o paraíso visualizado pelos profetas e os céus dos cristãos. E ainda mais, a tranquilidade imperturbável da consciência, muito falada pelos espíritos. Todos devemos saber de onde viemos e para onde vamos. É muito justa essa especulação. Mas, acima de tudo, procuremos entender o que devemos fazer hoje para não errarmos os caminhos, de modo a encontrarmos o Cristo em nós. Ele, como mestre dos mestres, sabe nos indicar onde está Deus e como encontrá-lo permanentemente em nós. Então hoje nós temos as nossas ciências procurando a origem do universo e até se perguntando se esse universo um dia vai acabar. Mas a gente não está preocupado com o caminho que nós estamos fazendo hoje. O que nós podemos fazer de diferente agora? Então, meus amigos, fechando aqui o nosso estudo de hoje, nós fizemos então essas duas questões iniciais, questões 114 e 115, dando para nós então esse entendimento. Então, mais uma vez, nós lembramos, que a nossa condição é uma condição temporária. A vida espiritual de cada um de nós é uma vida dinâmica, porque ela vai passando por constantes transformações. Mas, visualmente, nós não necessariamente conseguimos perceber quando acontecem mudanças. Mas intimamente a gente sabe, e a gente vai acompanhando essa mudança com a própria maturidade biológica e psicológica de cada um de nós. Quando a gente fala, quando eu era jovem eu era assim, agora eu sou melhor, agora eu sou diferente, essa mudança é justa, acontece no decorrer da nossa existência. Então a gente vai pegando essa pequena mudança, acrescenta uma outra mudança, faz uma soma com outras mudanças e, no geral, a gente vê grandes mudanças acontecendo, principalmente dentro de nós. Não façamos uma comparação do nosso crescimento espiritual com o crescimento do mundo, porque o crescimento do mundo é reflexo de um crescimento coletivo. Mas o que nós temos ao nosso alcance é o crescimento individual, porque nós podemos garantir o nosso próprio crescimento a partir do esforço que nós investirmos. Não podemos transformar o outro se o outro não deseja. Então, se o mundo hoje se encontra tumultuado, ele está tumultuado porque tem pessoas que tumultuam. Da nossa parte, nós podemos tentar fazer com que o nosso mundo íntimo, e pelo menos o mundo à nossa volta, seja um mundo harmônico. Porque nós temos condições de fazer isso pelo fato de nós termos controle, termos o domínio sobre nós mesmos. Não podemos controlar e nem dominar o outro. Então, se o mundo se encontra agitado, que ele seja agitado lá fora, que eu possa controlar aquilo que tem dentro de mim. Porque aí sim eu posso mostrar o meu crescimento a partir daquilo que eu posso controlar e daquilo que eu posso transformar. Angelina colocou, no terceiro milênio estaremos aqui melhores para comemorar, Então esse terceiro milênio que já se desenrola aqui à nossa frente, André colocou, e volta e meia dizemos, queria ter o conhecimento que tenho hoje, naquela época quando tinha 30 anos, Como lembra Paulo de Tarso, quando eu era criança eu pensava como criança, como eu sou adulto, agora eu penso como adulto. Então, como espíritos no passado nós pensávamos de uma forma e agora nós pensamos de outra forma. Então aproveitemos essa sabedoria que nós temos hoje
para investir esforços, investir recursos para transformar o nosso, esse mundo íntimo de cada um de nós. É muito esforço diário, visto os bombardeios que recebemos de todos os lados, né? Pois é, a gente vai criando anticorpos, né? Criando aquela casquinha cada vez mais resistente